paz a todos, da sua família. Está aqui o irmão Osiel, mais uma vez, no canal Evangelho Sem Máscaras, para falar um pouco da palavra de Deus sem as máscaras religiosas. Esse vídeo talvez seja um dos vídeos mais importantes do canal. Sério mesmo. Um dos vídeos mais importantes que nós fizemos até hoje. Mas antes de entrar no assunto, eu quero pedir a você que já é inscrito no canal, que dê o seu joinha, que já vai aí comentando alguma coisa sobre o assunto e que compartilhe esse vídeo com a pessoa que você ama, que você entende que está precisando de ouvir esta verdade. Você que não é inscrito, assista o vídeo, assista outros mais do canal, se entender que o nosso canal está falando que é sério, que a palavra de Deus ensina, aí se inscreva e nos ajude a chegar aos 20 mil inscritos. Eu preciso da sua ajuda. Meus irmãos, eu tenho recebido muitos comentários de pessoas defendendo seitas religiosas usando a seguinte palavra: eu tenho tido experiências lá. Eu fui curado lá. Eu vivi isso. Eu vivi aquilo. Sério, eu tenho recebido várias pessoas defendendo a seita A ou B com a desculpa ou com a explicação de que está recebendo milagres naquele lugar, então ali é de Deus e ali não tem nada que não seja de Deus. Meus irmãos, eu vou ler para os irmãos aqui uma passagem da Bíblia e eu quero que os irmãos fiquem bem atentos ao que eu vou ler aqui. Está lá em Mateus, capítulo 7. Diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda boa árvore produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. E eu vou pular para o final aqui agora, para não espichar muito o vídeo. Versículo 22 do mesmo capítulo. 21. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. No mesmo evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus disse assim, versículo 4. E Jesus respondendo diz: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 24, do mesmo capítulo. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos de Deus. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante dessas duas passagens bíblicas que têm uma importância muito grande. Dizer que o lugar que você está não é um lugar falso, porque você viveu ali uma experiência, você não lê Bíblia. Vai me desculpar os irmãos, mas você não lê Bíblia, você não conhece o que é Evangelho, você não sabe nada do que é Evangelho. Nós lemos palavras do próprio Senhor Jesus. Eu fiz questão de ler essas duas passagens, porque na primeira eu introduzo o assunto no capítulo 7, falando de falsos profetas. E depois, lá no final, fala assim: mas Senhor, nós não profetizamos em teu nome, nós não expulsamos demônios, nós não fizemos tantas maravilhas. Nós quem? Os falsos profetas. Meus irmãos, falso profeta opera sinais sim. É muito difícil aceitar isso, porque a coisa mais difícil que tem, meus irmãos, é admitir que nós estamos errados. A gente insiste, isso é um casamento errado. A pessoa vive um inferno a vida toda, mas ele não quer aceitar que está errado. Casou errado.
Ah, mas foi na presença do padre, do pastor, é o casamento do nosso Senhor. Não, casou errado, vai sofrer a vida toda e não admite que está errado. Né? Assim o relacionamento com o anticristo, com o falso profeta. Você não admite porque dói o ego. Os irmãos pensam que foi fácil para eu tomar a decisão que eu tomei, a minha esposa tomar a decisão que eu tomei, e tantos outros que estão abrindo os olhos pensam que é fácil. Admitir que você está seguindo um falso profeta é muito difícil. Mas eu li, muitos chegarão, muitos quem? Falsos profetas. Mas eu profetizei em teu nome, não importa. Mas eu fiz maravilhas, e eu posso acrescentar aqui dentro desse contexto, eu posso conjecturar aqui outros sinais, né? Olha, eu tive visões, eu tive revelações, mas eu fui curada. Aí lá em Mateus capítulo 24, falando de um momento profético, agora já é um momento que antecede a volta de Jesus, e podemos dizer que é esse momento que nós estamos vivendo, para quem crê na volta de Jesus, e que fala que surgiriam falsos, que fariam tais sinais e prodígios, que se possível enganaria até os eleitos de Deus. Meus irmãos, quanta ignorância espiritual alguém defender o nicho, né, que ele está convivendo, né, ali o nicho de convívio, não é lixo, não, nicho de convívio que ele está ali, baseado porque teve uma experiência, porque foi curado, ou porque teve uma visão ou uma revelação. Meus irmãos, até quando nós vamos ser tão neófitos na fé dessa maneira? Até quando nós vamos ser tão enganados por homens? Falso profeta, meus irmãos. E eu li no texto de Mateus, capítulo 7, palavras do próprio Senhor Jesus. Ele disse, eles virão vestidos de ovelhas, mas são lobos devoradores. Misericórdia, meus irmãos. Quanta cegueira espiritual. E eu sei que é difícil, eu passei por isso, irmãos. É muito difícil admitir, cair a escama dos olhos, a gente quer segurar as escamas, porque eu não quero admitir. 22 anos da minha vida, por exemplo, eu estive dentro de uma seita religiosa, chamada ICM, né? Abreviatura ICM, Igreja Cristã Maranata. Eu estava seguindo um falso profeta, e como que eu descobri isso? São muitas provas. Eu tenho vídeos no canal, por exemplo, mostrando. Só que mesmo sabendo delas, foi difícil sair, irmãos. Só para os irmãos terem ideia, a lavagem cerebral é tão completa que mesmo vendo tudo que eu estava vendo, quando eu saí, eu ainda pensava em ainda estar indo, visitando aquela instituição. Por causa, na verdade, por amor aos irmãos que eu deixei lá. Mas eu pensava ainda que era um ambiente que eu poderia frequentar, porque afinal não tem nada fácil. Mas, meus irmãos, então é muito difícil admitir e cair as escamas dos olhos. Misericórdia. Eu digo, irmãos, que é muito mais fácil resgatar alguém da cocaína, do crack, da droga, do que resgatar de uma seita religiosa. Porque o cara, quando está perdido no álcool, na droga, na vida de imundície, ele sabe que está no fundo do poço. O problema do religioso seguindo um falso profeta é que ele acha que está seguindo um grande líder. Então foi difícil eu tomar a decisão, minha esposa, minha família, foi. É difícil para quem está saindo, é. Mas não podemos, meus irmãos, defender o lugar que nós estamos congregando como sendo de Deus, porque eu tive ali uma experiência. O que define o que é uma igreja cristã de verdade, não uma seita religiosa, não são sinais, mas é o que está vivendo aquele local. O evangelho de Cristo é puro ali, ou ele está cheio de invenções? Esse negócio, irmãos, de tem uma doutrina que não está na Bíblia, mas Deus revelou. Porque a profeta que falou. Porque o homem é homem de Deus. Porque o profeta... Isso tem que acabar, irmãos. Será possível que você aceita publicamente que não é um eleito de Deus? Porque se você segue um falso profeta, sabendo que ele é falso profeta, você está dizendo, olha, eu não tenho compromisso com salvação, eu não quero salvação, eu quero seguir o falso profeta. É duro tomar a decisão? É, eu sei que é, mas está aí. Mas eu fui curado na igreja, e daí? Você curou o corpo e vai condenar a alma sua no inferno porque você quer continuar seguindo um falso profeta que está pregando o que não é bíblico?
Você escutou seu líder falando, não perdoa as pessoas, contrário totalmente ao que Jesus ensinou, e você continua seguindo ali? O seu líder está pregando que você tem que ficar rico, desafiar Deus para ficar rico, contrário ao que Cristo ensinou, e você quer continuar ali. E aí vai. Conhecereis se eles são falsos profetas pelas suas obras. Que obras? Que frutos? Ah, mas ele fala em língua, ele profetiza, ele ora por revelação. Que isso? Está claro, foi Jesus quem disse. Eu não vos conheço. Agora, qual o fruto? Então, irmãos, eu penso que esse vídeo é um dos mais importantes do canal, porque é preciso, irmãos, cair as escamas, em nome de Jesus. Tem pessoas que entram no meu canal e eu gosto de conversar com eles, porque o meu propósito do canal, irmãos, eu confesso aos irmãos, é de alcançar as almas e tirar da seita religiosa. Então eu tenho paciência para ficar debatendo com o sujeito ali nos comentários, para ver se a pessoa cai a ficha. Que coisa horrorosa! Ficar defendendo, mas defendendo e dizendo que eu caí da graça, rejeitando o falso profeta. Não, irmãos. Eu não preciso me justificar diante de ninguém, eu nem precisaria fazer o que eu estou fazendo, mas é por amor às pessoas que eu deixei, e eu sei qual prisão que é, porque poucas pessoas ainda no Brasil abriram os olhos para entender o momento dos falsos profetas. E estão alastrando, porque eles sabem que os adeptos são pessoas sensíveis, que aceitam tudo. Um chambalaia da vida que ele fala, todo mundo já fica com a lágrima nos olhos achando que é homem de Deus. Mas não é. Não há como, a Bíblia está me dizendo, olha, o que o irmão Osiel falar, eu posso errar, irmãos. As minhas opiniões, os meus entendimentos, eu posso estar muito equivocado. Mas o que a palavra de Deus está falando, da boca do próprio Cristo, eu tenho segurança para falar. E não tenho medo de falar, e não tenho medo de ofender ninguém, porque eu estou falando o que Cristo falou. Vai doer, meus irmãos, vai, mas toma a posição em nome de Jesus. Toma a posição para entender que falso profeta também opera sinais. Que nem só porque alguém está operando milagres, ele é homem de Deus. Nem só porque naquele lugar está acontecendo sinais, aquele lugar é saudável para congregar. Porque falso profeta opera sinais. Isso foi Jesus quem disse. Eu deixo esse alerta para os irmãos. Né? Sai dela, povo meu, Jesus está dizendo. Sabe o que está acontecendo, meus irmãos? Jesus é a igreja de Laodiceia. Lá dentro da igreja de Laodiceia, o povo estava, nós temos revelação, nós temos o colírio para dar visão, nós temos a obra, nós temos isso, nós somos ricos, nós... Mas Jesus estava do lado de fora dizendo, não, vocês são pobres, vocês são cegos, vocês estão nus, vocês são miseráveis. E você está lá dentro junto com o falso profeta, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Pelo menos comece a orar, fala, Senhor, se eu estou seguindo um falso profeta, abra meus olhos. Pelo menos tenha a dignidade, meus irmãos, de tomar essa atitude, em nome de Jesus. Tá certo? Eu peço a você que chegou até aqui, se você chegou até aqui, porque você está entendendo que a coisa é séria. Se você está entendendo que a coisa é séria... Se você está entendendo que a coisa é séria, se inscreva no canal. Ajude essa mensagem a chegar a mais vidas. Ajude essa mensagem a chegar a mais pessoas, em nome de Jesus. Eu peço a você o seu apoio, se inscreva, aperte o sininho das notificações. E se Deus quiser, irmãos, se Deus quiser, vidas vão ser libertas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.